Portanto, fazemos aqui um resumo rápido daquilo que estivemos a ver ontem. Vimos então o que era algoritmia, não é? Ou seja, uma sequência de instruções organizadas de forma lógica e estruturada em linguagem natural, finalidade resolver um problema ou descrever uma tarefa. Vimos também que representa a solução através de um resultado, saída optado através de instruções efetuadas, que são o processamento, sobre uma entrada prévia de dados. Portanto, vimos estes três pontos. Vimos que também um algoritmo não representa necessariamente um programa de computador, mas os passos necessários para realizar uma tarefa e que a sua implementação poderia ser feita num programa informático, através de um computador, ou até mesmo através de um ser humano, não é? E vimos também que os algoritmos podem ser mais ou menos otimizados, não é? Portanto, temos algoritmos, isto partindo de pessoas que cumprem o seu propósito, mas temos algoritmos que são mais rápidos, ocupam menos memória, gastam menos processamento, enfim, temos uma série de variantes. Depois vimos então as instruções elementares, não é? Vimos a instrução elementar da entrada de dados, ou seja, recebermos os dados para fazermos a sua modificação. Vimos então instruções de atribuição ao processamento interno, ou seja, os processamentos. Neste caso, utilizamos o quadrado para nós assignarmos aqui a uma variável quadrado o valor ao quadrado, não é? Valor vezes valor. E vimos então que outra instrução elementar é a saída de dados, portanto, escrever o resultado daquilo que será a variável quadrado. Depois vimos a distinção entre algoritmo e programa. Portanto, temos aqui na fase de concepção o algoritmo, ou seja, uma sequência finita e ordenada de ações que conduzem à solução de um problema. Não está ligado necessariamente a um programa informático, como vimos. E o programa propriamente dito já é então um conjunto de instruções destinadas a serem processadas num sistema informático para realizar alguma tarefa. Depois, vimos também aqui a representação de algoritmos, como é que poderia ser feita, através de linguagem natural, ou seja, a linguagem que nós usamos diariamente, fluxogramas, que era então uma representação gráfica que vimos mais à frente, e pseudolinguagem, que é então um híbrido entre uma linguagem de programação e a linguagem natural. Fizemos aqui alguns exercícios, portanto, o primeiro exercício, lavar os dentes. Fizemos o segundo exercício, que era para trocar uma lâmpada. Chegámos aqui a estes passos. Depois, olhámos para o método de construção de algoritmos. Vimos que era importante abordar o máximo de detalhes e pensarmos como é que será interpretado aquilo que nós escrevemos. Ler atentamente o enunciado, porque era no enunciado que nós íamos buscar todas as informações para a resolução do problema. Retirar do enunciado a relação entre as entradas e as saídas, portanto, o que é que eu vou receber e o que é que eu tenho que devolver. E depois a estruturação, determinar qual a sequência de ações que é capaz de transformar as entradas nas saídas, não é? Portanto, recebermos informação e devolvermos aquilo que precisamos. Depois fizemos aqui um exercício em conjunto para elaborar um algoritmo que some dois números e mostra o resultado. E vimos então que o algoritmo de soma consistia em pedir dois números, que era a entrada, somar os dois números, que era o processamento, mostrar o resultado, que é então a saída de dados. Depois disto, vimos também onde é que nós guardávamos os números que nos iam dizendo. Percebemos que havia também aqui uma componente importante, que era a memória, onde nós armazenávamos valores. Introduzimos então aqui os dois conceitos, memória e computação. Vimos quais eram os tipos de memória que tínhamos disponíveis no nosso computador. A RAM, que é normalmente aquela que é utilizada pelos programas para armazenar valores temporariamente e vão lendo e escrevendo em RAM o que precisam. A memória ROM, que é uma memória um pouco mais permanente, só de leitura, e que serve então, por exemplo, para a BIOS poder arrancar, vou dar um exemplo, uma BIOS poder arrancar com a motherboard, que consequentemente irá arrancar com o resto
do vosso computador. Portanto, vocês quando carregam no botão de ligar o vosso computador, o que vai acontecer é que, neste caso, é executado um pequeno programa que é a BIOS, que vai então depois configurar ali o ambiente necessário para que todos os outros componentes arranquem e por que ordem é que devem arrancar, etc, etc. Portanto, é um pequeno programa muito elementar e que é armazenado, por exemplo, aqui numa ROM. Vimos também memória externa, disco rígido e SSD, em que o disco rígido, pronto, era aqui uma versão mais antiga deste tipo de memória, através de um disco mecânico, não é? E temos agora o Solid State Drive, que acaba por ser uma abordagem mais moderna. Um SSD tem um aspecto, é assim, não é assim comprido, nem nada do género. Quer dizer, pode ser se for daqueles NVMe, mas não tem os contactos aqui deste lado, teria aqui deste. Mas tem os chips dentro, em vez de um disco que gira e guarda a informação lá. Até através aqui de chips. Portanto, vimos estes dois tipos de memória. Destes dois tipos de memória. Depois vimos então que isto da memória serve para nós armazenarmos valores que podem ser acedidos quando são necessários e que podemos reescrever várias vezes estes valores em memória. Vimos também depois a outra parte da própria computação, ou seja, quando há necessidade de nós processarmos algumas instruções, nomeadamente instruções aritméticas, lógicas, entre outros. Aritméticas é somas, subtrações, divisões, esse tipo de coisas, são feitas aqui pelo nosso CPU, portanto, o processador do nosso computador. Não é? Portanto, e este componente é responsável por interpretar, processar e executar instruções. Vimos também que na memória, sobretudo na RAM, quanto mais memória nós tivermos, melhor. E vimos também aqui no processador que quanto mais ciclos por segundo conseguir executar, melhor. Portanto, tem que ter uma frequência de funcionamento alta para ter uma boa performance. Okay? Depois vimos também, embora aqui meio ao lado, vimos também a questão dos cores e dos threads, que também tem influência nesse processamento. Quanto mais, melhor. Vimos também os tipos de dados simples, portanto, nós quando guardamos alguma coisa em memória, vamos ocupar espaço consoante aquilo que queremos guardar em memória. Vimos aqui estes tipos de dados simples, byte, char, bool, sbyte, o short, o unsigned short, o int, o unsigned int, float, double decimal, long e unsigned long, que têm aqui aplicabilidades diferentes e, consequentemente, ocupam espaço diferente em memória. Portanto, nós quando guardamos qualquer coisa em memória temos que dizer, olha, isto que nós estamos aqui a gravar é do tipo byte, ou é do tipo short, ou qualquer coisa que estamos sempre de dizer quais são os tipos de dados. Okay? Depois disto, isto serve, lá está, como vimos, os vossos programas vão fazer recurso a informação que vocês vão guardando em memória para conseguir levar a cabo a sua função. Portanto, tem que fazer leitura de valores em memória, tem que fazer escrita de valores em memória e só dessa forma é que conseguimos levar a cabo os nossos programas, não é? Vimos também tipos de alocação em memória. Tínhamos alocações que eram constantes. Assim que nós alocávamos um valor em memória como constante, não era possível alterar esse valor nunca mais, não é? Portanto, desde que o programa está a correr, aquele espaço em memória tem sempre aquele valor e não é possível alterar. Vimos também outro tipo de alocação em memória, que são as variáveis. Portanto, é um tipo de alocação que, como o nome indica, pode sofrer alguma alteração ao longo do life cycle do programa. Portanto, vai sempre,
Vocês podem declarar uma variável a utilizar e depois não modificarem mais aquele valor, mas ela tem essa possibilidade. Portanto, enquanto que as constantes não têm. Portanto, as variáveis são então nomes atribuídos a um ou mais endereços de memória de forma a guardar dados no espaço representado nesses endereços. Portanto, eu quando declaro no meu programa ou no meu algoritmo uma variável e digo, vou usar aqui um dos tipos de dados, int. Portanto, um int. Que é um número inteiro entre 2 bilhões e tal, até 2 bilhões e tal. Qualquer assigned e... Neste caso é assigned, ou seja, pode ser negativo ou positivo. Portanto, eu quando declaro uma variável do tipo inteiro chamado idade e digo igual a qualquer coisa, imaginem 20, aquilo que eu estou a fazer é criar uma variável em memória, estou a chegar a um endereço de memória e dizer neste endereço de memória vais guardar aqui o valor 20. E a memória vai me dizer, ok, então eu preciso de 4 bytes para gravar esse valor 20 que tu me estás a pedir. E sei que é do tipo inteiro. Ok, boa. Então a memória fica lá com aquele valor. Mais tarde, quando eu quero aceder a esse valor outra vez, aquilo que o meu programa vai fazer é, vai à memória e vai dizer, olha, tu guardaste aqui há pouco um valor que se chamava idade. Portanto, era uma variável que se chamava idade e tinha lá um valor. Eu preciso desse valor. Qual é que era? E a memória vai-me responder, olha, está aqui aquilo que tu me pediste e são, então, o valor 20. E eu, ok, boa, continuo executando o meu programa. Vai chegar a uma outra altura em que eu vou dizer, olha, memória, vai ao endereço de memória da idade, está lá 20, mas eu agora quero que tu ponhas lá 30. E a memória vai apagar aquilo que tinha lá no 20 e vai guardar o valor de 30. Mais à frente, na execução do meu programa, eu chamo outra vez a memória e digo, olha, eu preciso que me dês o valor da idade. A memória vai consultar e vê, ok, agora o valor que eu tenho aqui é 30, portanto a idade é 30. O meu programa recebe esse valor e continua com a sua execução. Portanto, é um auxiliar àquilo que eu preciso para o meu programa funcionar. Portanto, isto é sempre uma coisa que é importante vocês terem em perspectiva o que é isto das variáveis, o que é isto nós alocarmos em memória, para que é que isto serve. Okay? Pode ser um pouco confuso no início. Vimos também então aqui algumas regras, entre aspas, para a declaração de variáveis nos nossos algoritmos ou nos nossos programas, em que devemos sempre, e isto é mandatório, declarar variáveis antes da sua utilização. Eu não posso no meu programa chegar e pedir a idade se eu nunca declarei uma variável chamada idade. Porque se eu chegar ao pé da memória e disser, olha, dá-me aí o valor da idade, a memória vai-me dizer, oh, meu amigo, eu nunca vi a idade na minha vida. Portanto, não sei o que é que tu estás a pedir. E obviamente que o nosso programa teria um problema, não é? Se nós estivermos então numa linguagem compilada, nem sequer conseguimos compilar o programa. Se for numa interpretada, vamos ter um erro quando aquilo estiver a tentar ser executado. Depois vimos também que no nome que nós damos às variáveis, o primeiro caractere não deve ser um dígito, não podem ser utilizados caracteres especiais e devem ser dados nomes descritivos às variáveis. Que é para quando eu precisar de aceder à memória, saber, olha, eu vou buscar este valor que guardei lá com este nome. Vimos aqui alguns exemplos em que H2567, nome 1, nome 2 não eram recomendados, não descrevem para que é que servem as variáveis, primeiro nome, segundo underscore nome, terceiro nome, nome, apelido, já são recomendados, porque já descrevem a utilidade da variável. Outra coisa importante, normalmente existem várias formas de se escrever as variáveis. Por exemplo, nós temos aqui esta parte, primeiro nome, tudo junto. E isto é o que é utilizado em Pascal Case. Portanto, tudo pequenino. Depois nós temos o segundo underscore nome, que é também uma possibilidade para nós separarmos as palavras. E depois temos aquela que pessoalmente eu uso, que é só a primeira letra de cada palavra com maiúscula, porque
é mais fácil nós conseguirmos ler o que é que se passa aqui. Depois, quando são só variáveis, normalmente só de uma palavra, é tudo em minúsculos. Depois vimos então fluxogramas. Fluxograma, que era então uma representação gráfica do processo de circulação dos dados, que utiliza símbolos específicos para diferentes tipos e suportes, instruções, etc. Portanto, são utilizados para representar graficamente o algoritmo. E vimos aqui este exemplo. Depois, quais eram os símbolos que nós iríamos utilizar? Esta oval ou retângulo com uma das duas pontas arredondadas é o início, também pode utilizar este círculo. Vimos o paralelogramo para inputs, o losango para decisões, o retângulo para processamento, este retângulo com dois cortes aqui em cima para um ciclo e este símbolo que é o documento para o output. E depois o círculo no fim para o fim, digamos assim. Vimos também exemplos, neste caso do início e do fim, o processamento, vimos aqui uma entrada e saída, como ler um número e depois fazermos um processamento, estruturas de decisão, está sol, sim, executa o processamento de ir à praia, não, ir ao shopping. Vimos também o switch statement, portanto, estruturas de decisão com base em várias condições e não apenas em sim ou não, digamos assim, portanto, com casos específicos, caso 1, caso 2, caso 3, e depois os consequentes processamentos. Vimos então os ciclos, quando nós temos uma determinada tarefa que queremos repetir algum número de vezes. Vimos que havia um tipo de ciclo que era o while, que primeiro verifica a condição e só depois é que executa o próprio ciclo. Portanto, primeiro vai ver se a condição é válida, se é verdadeira. Enquanto isto for verdadeiro, vai fazer aquele ciclo. Quando deixar de ser verdadeiro, vai embora e segue para outra tarefa. Depois vimos também o do while, que primeiro executa a primeira volta do ciclo e depois vai verificar a condição. E enquanto a condição for verdadeira, vai iterar aqui as vezes que sejam necessárias até a condição passar a ser falsa. No momento em que isso acontece, passa para o outra seta, não é? O outro fluxo que o algoritmo tenha. Vimos também o ciclo for, que ao contrário do while e do while, tem um início e um fim bastante definido, bastante bem definido. Portanto, o for vai executar um número de vezes bastante definido logo à cabeça. Nós dizemos logo quantas vezes é que aquilo vai ter que ser iterado, enquanto que o while e o do while, pronto, podem gerar ciclos infinitos se nós não tivermos cuidado. Depois, terminamos aqui esta parte dos fluxogramas e íamos passar para os exercícios. Portanto, este é o resumo daquilo que estivemos a ver ontem e agora vamos começar com exercícios. A nível de exercícios, eu mostrei-vos também que nós, para fazer os exercícios, vamos utilizar uma plataforma que é o appdiagrams.io. Não é o draw.io ou appdiagrams.com, I guess. Nós podemos fazer .net, app.diagrams.net. Isto antigamente chamava-se draw.io e depois, entretanto, passou aqui o domínio para app.diagrams.net, então às vezes eu ainda uso o draw.io. O que é que nós íamos então ver? Íamos ver que aqui nós poderíamos fazer a criação de alguns fluxogramas. Vemos então aqui até um exemplo de um fluxograma em que tínhamos aqui o início, um processamento, tínhamos aqui a leitura de um valor. Este processamento até acabava por consistir... Vamos ver aqui, se calhar, este com mais detalhe para vocês verem. Isto também é simples, não tem ciclos, não tem nada. Mas este
este algoritmo, neste caso, o que faz é então, aqui no processamento, declarar três variáveis, valor sem desconto, tipo de cliente e valor final, são com três tipos de dados diferentes. Depois vai ler valor sem desconto e vai ler o tipo de cliente, ou seja, vai receber no algoritmo este valor. Depois vai entrar aqui numa estrutura de decisão, em que vai verificar o que é que está no tipo de cliente. Caso o tipo de cliente seja o 1, vai fazer valor final igual a valor sem desconto. Caso o tipo de cliente seja 2, vai fazer valor final é igual a 0,90 vezes o valor sem desconto. Caso 3, valor final é igual a 0,95 vezes valor sem desconto. São três processamentos distintos, conforme o que acontecer aqui com este tipo de cliente. Depois vemos aqui este output a dizer o cliente deve pagar. Depois há aqui uma concatenação de strings, vamos ver isto um bocadinho mais à frente, o que é que isto significa. O cliente deve pagar o valor final em euros e termina o algoritmo. Faço já um spoiler alert, isto será um exercício que vocês irão fazer mais à frente. Okay? Mas para já, vamos fazer exercícios um pouco mais simples. Portanto, para o nosso primeiro exercício, vamos elaborar um fluxograma que descreva a soma de dois números. Portanto, essencialmente, eu quero que vocês façam uma coisa destas, um fluxograma, nesta aplicação, mas para um algoritmo, não é, que contemple a soma de dois números. Ok? Digam-me, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Se pudesse partilhar o link do. Posso. Eu partilhei isso na aula de ontem. Deixem-me enviar aqui novamente para vocês. Está aqui no chat. Mais dúvidas, questões? Ô, professor, é para colocar, definir um número na minha escolha, tipo 1 mais 1, 5 mais 5, ou é para colocar como estava no slide? Vamos perceber o scope então aqui do nosso exercício. Eu quero criar um algoritmo que some dois números. E esses números podem ser agora o 3 e o 8, podem ser o 6 e o 300, ou o 5327 com o 4680. O algoritmo tem que funcionar da mesma forma. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é receber números e somar esses dois números. Agora, que números são esses? É depois na execução do algoritmo que isso importa. Para já nós queremos números, mas quando eu digo números é numa componente mais abstrata, não é? Não é necessariamente um número. É só a estrutura, no caso. Eu não vou Exatamente. definir o número. Ok. Exatamente. Depois podes, obviamente, para testar o teu algoritmo, utilizar números concretos e ver se, fazendo os passos que lá estão, se chegas ao resultado final com sucesso. Mas aqui o objetivo da criação de algoritmos não é trabalharmos com números concretos, mas números abstratos. Temos aí mais uma mão no ar. Professor, Sim. no fluxograma que mostrou estava lá int e estava lá float. O que é que quer dizer de cada uma destas ações? Int é de introduzir ou inteiro? Não percebi o que querias dizer a seguir. Ouvi até int float e depois não percebi o que disseste. No fluxograma que mostrou, o mais recente, o de hoje, logo no princípio está float, que é uma ação que está a ser desempenhada, e int. O que é que cada uma das coisas quer dizer? Então, repara, nós temos um processamento em que nós estamos a criar em memória. Nós, antes de podermos assignar o que quer que seja em memória, temos que criar os espaços em memória. E este processamento faz justamente isso. Cria uma variável do tipo float
que se chama valor sem desconto, cria uma variável do tipo int, que é tipo cliente, e uma variável do tipo float para valor final. Se nós formos aqui aos nossos tipos de dados, vemos então o int é então um valor entre este range e são valores inteiros. O float é um valor entre este range, mas que compõe casas decimais. Ok, muito obrigada. Nada. Mais dúvidas, questões? Professor, onde que o senhor colocou o slide da aula que eu não encontrei? Deixa-me mostrar. Por Se tu favor. fores aqui ao Teams e Sim. vais aqui ao nosso channel, não é este, é o de cima. Tens aqui esta parte de cima, tens os posts, onde vês a ok. aula, tens lá o files. Files. E está aqui. Ok, tá ok. Tá bem, obrigado. Nada. Portanto, o que é que eu posso dar como dicas aqui para este exercício que vocês vão fazer? Eu já ponho aqui o slide outra vez. Vocês vão ter que utilizar memória, não é? Portanto, vão ter que declarar aqui variáveis e vão ter que utilizar aqueles símbolos que nós tivemos a ver anteriormente. E o objetivo é, lá está, isto funcionar para qualquer dos dois números que sejam fornecidos ao algoritmo. Então, das pessoas que temos aqui com mãos no ar, quem é que quer partilhar a sua solução? Podem E eu partilhar posso? Ok, partilha o ecrã então, por favor. E vamos então olhar aqui para o fluxograma que criaste. Ok, então já estamos aqui a ver e temos então um início, uma leitura número 1, número 2, soma igual a número 1 mais número 2, apresentamos a soma, fim. Sim, sim. Há só uns pequenos pormenores que temos que limar, nomeadamente o quê? No paralelogramo tu tens lá número 1 e número 2. Devemos sempre dizer qual é que é o tipo de dados que estas variáveis terão. E neste caso poderia ser um inteiro, mas aí só conseguimos somar números inteiros, mas pronto, podemos deixar isso. E depois, este soma igual a número 1 mais número 2, nós devemos ou indicar essa variável no passo acima, ou seja, essencialmente estás a fazer o uso de uma variável que nós não declaramos ainda. Ok? Mas poderia também ser declarada nesse processamento, mas tínhamos que incluir o tipo de dados atrás. Fora isso, o fluxo é justamente esse. Iniciamos, pedimos dois números, somamos, apresentamos o resultado, terminamos o algoritmo. Portanto, é isso mesmo. Mais alguém quer partilhar então aqui a sua solução? Posso partilhar eu? Assim tenho feedback. Sim, força. Obrigado pela tua partilha, Gabriel. Ok. Eu só fiquei com dúvida na questão. Eu estava falando, mas o microfone estava no mute. Só fiquei com dúvida na questão do número. Dos números que estavam sendo pedidos, e por isso que eu coloquei número 1 e número 2 juntos. Então, no caso, teria que ser qual para estar correto? Deverias de fazer int número 1, depois na linha de baixo int número 2, na linha de baixo int soma.
E depois é que fazias o teu processamento. Entendi. Só isso. Eu acho que entendi. Então tá. Ok? Ok. Pronto. Vamos então olhar agora para o próximo fluxograma da Susana. Portanto, tu começas o fluxograma, declaras dois longs, um primeiro número e um segundo número. Fazes então a leitura do primeiro número e fazes a leitura do segundo número. Fazes o sum, que é igual a primeiro número mais segundo número, e mostras o sum. Pronto, estás a usar o paralelogramo também como saída, podes usar o documento, mas usaste o paralelogramo, também está correto. Pronto, eu só faço o mesmo. Eu não sei se tu estás a falar, eu vejo o teu cursor a mexer, mas não sei se estás a falar, porque estás em mute. Não está. Pronto, agora já não estás em mute. Portanto, o que é que eu ia dizer? Diga a mesma coisa que disse ao Gabriel, falta só nós declararmos a variável sum aí, ali no passo anterior, onde tens o long primeiro número, long segundo número, declarar lá também uma variável sum para ser atualizada. Fora isso, está corretíssimo. Mais alguém quer partilhar então a sua solução? Sim. Força. Obrigado também pela partilha, Susana. Então, Força, Leonel, podes partilhar. eu fiz desse jeito, de duas formas, não sei. Ok, início, A igual a 10, B igual a 5, soma igual a 10 mais 5, 15, fim. A questão aqui é, os símbolos estão corretos, o da direita não é dessa forma que fazemos, não é Sim. tudo com processamento. Portanto, vamos cingir-nos ao do lado esquerdo. Portanto, os símbolos estão corretos. A questão aqui é que nós já estamos a atribuir valores e nós não queremos isso. Nós queremos Sim. guardar valores dinamicamente, ou seja, valores que nos sejam dados por quem vai utilizar o algoritmo, e nós é que fazemos depois a soma desses dois valores. Portanto, tem que ser algo mais abstrato. Contudo, o raciocínio é esse. São dois números iniciais, somamos, guardamos numa variável, apresentamos o resultado e fazemos o fim. Temos é que ser mais abstratos na questão dos números, ou seja, só declararmos as variáveis e depois, quando o algoritmo é utilizado, é que essas variáveis passam a ter números concretos, digamos assim. Mas nós não queremos ver isso para já. Então, obrigado. Nada, obrigado eu pela partilha. Pronto, vemos então aqui umas quantas soluções. Eu vou fazer a correção também para vocês seguirem aqui a linha de raciocínio que é necessária para fazer este exercício. Só baixar aqui as vossas mãos. E pronto, e vamos ver isto assim do início e depois usamos uns números de exemplo. Ora, o que é que eu vou fazer? Vou partilhar o meu ecrã aqui e vou criar o fluxograma. Portanto, eu vou adicionar aqui um texto que é só para vocês saberem o que é que estamos a fazer. Portanto, estamos a criar algoritmo que soma de dois números. Okay? Portanto, como é que nós fazemos isto? Vamos pegar, por exemplo, aqui neste círculo que demarca o início, ou podemos pegar no que tem o retângulo arredondado, né? Ou este oval, também podemos utilizar este. Mas eu utilizei aqui este círculo. Vou dizer que é então... Mas eu não consigo escrever neste círculo. Porque é o One Page Reference. Início. Portanto, iniciamos aqui o nosso algoritmo. Eu a seguir vou precisar declarar variáveis para trabalhar com isto. Portanto, eu vou ter que receber dois números e vou ter que devolver um número. Portanto, eu tenho que trabalhar com 3 números, pelo menos. Portanto, eu vou ter que criar 3 espaços em memória para guardar essa informação toda. E então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos executar um processamento que é justamente a criação dessas referências em memória. Não é? Portanto, aqui, e vamos declarar uma variável
do tipo inteiro. Quem utilizou long para ser um número gigantesco também pode ser. Quem criou com float também pode ser, para ter casas decimais. Ou com decimal, também podem fazer. Eu vou fazer com um int, porque é o tipo de dados inteiro, é uma coisa assim simples. E pronto. Vou dar então o primeiro número como nome. Primeiro número. E então eu estou a criar em memória um apontador para um endereço que vai ter lá então este valor. E vou criar uma outra variável que será então o segundo número. Portanto, vou criar então estes dois endereços em memória. E vou guardar ainda um terceiro, que será a soma. Eu, neste primeiro, vou guardar o primeiro número que me vão dar. Neste segundo, vou guardar o segundo número que me vão dar. Este soma vou utilizar para guardar a soma entre estes dois números. Portanto, é isto mesmo. Contudo, eu começo o meu algoritmo, reservo o espaço que preciso em memória, mas eu agora preciso de pedir ao utilizador números, não é? Que ele me diga, olha, eu quero esse número, ou quero este número. Ou soma 3 e 4, ou 7 e 8, ou o que seja. Portanto, o que vai acontecer é haver aqui uma entrada de dados com este paralelogramo, em que eu vou ler o primeiro número e vou ler o segundo número. Portanto, nesta fase do meu algoritmo, eu vou pedir ao utilizador, olha, diz-me qual é que é o primeiro número e diz-me qual é que é o segundo número. E vou, então, guardar isto nestes endereços de memória que criei anteriormente. Depois, eu já tenho toda a informação que eu preciso do utilizador para poder somar os números, não é? Portanto, vou passar aqui a um processamento, porque o que me falta é realmente somar os números. Então, aqui, eu vou dizer que a variável soma, que eu criei aqui, vai ter o valor, portanto, vou fazer uma atribuição, vai ter o valor que está no primeiro número, na variável primeiro número, mais aquilo que está na variável segundo número. Portanto, há aqui 3 operações em memória. A primeira é, olha, vais guardar na soma, não é? Na variável soma, vais guardar aquilo que eu te vou dizer. E aquilo que eu te vou dizer é, lê o que existe no primeiro número, há uma leitura em memória, lê o que existe no segundo número, há uma segunda leitura em memória, e depois há uma computação que é somar as duas coisas. Portanto, temos a memória a gravar na soma o resultado, temos a memória a ler na variável primeiro número esse valor e a ler também do segundo número, e o CPU a fazer a soma depois destes dois valores. Pronto, aqui já estamos a olhar para uma perspectiva, se for uma implementação num sistema informático, não é? Mas acaba por ser desta forma que nós também resolvemos este problema. Mesmo que seja eu a fazer a conta à mão, eu vou ter que me lembrar do primeiro número, vou ter que me lembrar do segundo número, vou ter que me lembrar qual é que é o resultado, vou ter que perguntar a um de vós, olha, diz-me lá o primeiro número, diz-me o segundo número, e depois eu vou dizer na minha cabeça que a soma vai ser igual a este mais este, e vai ser igual a um valor. Pronto, e eu depois aquilo que vou dizer no fim é algo deste género. Normalmente aquilo que se costuma fazer depois é até incorporar isto num texto. Então, dizermos o resultado é, e depois dizermos mais soma. O que é que isto significa? Se vocês fizeram só soma, está certo na mesma. Mas o que é que isto significa? Significa, vamos pegar neste texto, o resultado é, espaço, e vamos somar a este texto o valor que está na soma. Portanto,
o que vai acontecer aqui é o resultado é, e depois, se a soma for 13 ou 14, é isto que vai ser impresso para o utilizador ver. E este valor que está aqui é dinâmico. Vai depender daquilo que existe no soma. Se o soma tiver o valor 50, este será o output do nosso algoritmo. Se tiver lá outro valor qualquer, será esse valor. Mas já fazemos depois aqui um exemplo. Ora, adicionalmente, vamos então parar aqui o nosso algoritmo. Portanto, podemos utilizar o círculo. Onde é que ele está? Aqui. Podemos utilizar este círculo também. E dizemos aqui fim. Pronto. Vamos recapitular. E vamos olhar do início para o fim. Começamos o algoritmo. Reservamos em memória 3 espaços. Um para o primeiro número, um para o segundo número e um para a soma. Eu vou dizer aqui uma coisa que quem já programou em C ou em C++ ou algo do género vai-se mandar aos arames. Mas eu vou dizer que o primeiro número nesta fase é igual a 0. Em C#, vocês quando não inicializam variáveis com algum valor, elas têm o valor 0, as de value type e as de referência são nulo. Mas isso vemos mais à frente. Mas nesta fase, o primeiro número vai ter o valor 0 e isso não acontece no C ou no C++. O segundo número vai ser igual a 0 e soma vai ser igual a 0 também. Portanto, é isto que acontece nesta fase do meu algoritmo. Portanto, isto é o fluxo, isto aqui é o estado das variáveis em memória, deste lado. Depois, eu vou dizer aqui que quero ler o primeiro número e quero ler o segundo número. Então, eu vou copiar isto para aqui. Isto é só para fazermos uma iteração do algoritmo. E eu vou dizer então que o primeiro número são 8 e o segundo número são 5. Soma continua com o valor 0 a esta altura do campeonato. Depois, quando estamos a executar esta parte, em memória, nós vamos ter o 8, o 5 e a soma já vai ter 8 mais 5, que será então 13. Quando eu chego aqui a esta parte da soma, eu vou ter este estado em memória e o meu output vai ser o resultado. Vou dizer output vai ser o resultado é 13. Este é o output do meu algoritmo e termino. Okay? Portanto, este é o algoritmo propriamente dito, vou-te dizer. Deste lado aqui é o estado das variáveis em memória. Temos aí uma mão no ar da Susana. Não sei se queres colocar aí alguma questão, alguma dúvida. Sim, é simples. O que é que significa o ponto e vírgula e porque é que está no fim de todos os testes? Isto é, como é que eu ia dizer, é defeito profissional, porque vocês quando estiverem a programar em C#, por exemplo, vão precisar de terminar todas as linhas com um ponto e vírgula. E isto depois acaba por ser um hábito que tu ganhas enquanto escreves outras coisas. E então, pronto, é só por isto. Estar aqui o ponto e vírgula nesta fase é absolutamente supérfluo. Não há essa necessidade. Eu é que, pronto, é uma questão de hábito, pessoal. Obrigada. Nada. Mais dúvidas, questões? A Dorcas também tem a mão no ar. Eu só queria pedir se poderia tirar print ou alguma coisa deste resultado aqui que tu fez para colocar aqui no chat. Sim, eu por norma envio sempre os print screens das minhas correções para depois vocês ficarem com essa referência, sim, vou enviar. Antes de enviar, deixem-me só olhar para aqui 2 fluxogramas, o primeiro, o teu, Dorcas, início, lês o primeiro número, lês o segundo número, somas os 2 números e resultado. Pronto,
podia ser aqui um pouco mais detalhado naquilo que queríamos, mas os símbolos estão corretos e pela ordem certa, portanto, correto. Depois, entretanto, temos aqui o André, e o André diz início, declara primeiro número, segundo número e soma, lê o primeiro número, guarda primeiro número. Ok, eu percebo o que queres dizer com o guardar. Podes utilizar esta atribuição logo aqui neste paralelogramo. Está correto, não é necessariamente um processamento. O paralelogramo já engloba este guardar. Depois lês o segundo número, exatamente. Soma igual a primeiro número mais segundo número. E tens a soma declarada aqui como como variável. E no final imprimes a soma. Corretíssimo. Posto isto, deixem-me lá tirar aqui um print screen a este exercício. Vou pôr aqui só state, só para vocês terem aqui uma referência que isto refere-se ao estado das coisas em memória. Depois, já aqui está. Ok, boa. Vejo que perceberam o exercício, começaram a utilizar aqui estes símbolos e já começam então a perceber mais ou menos como é que isto está estruturado. Boa. Vamos avançar então para um próximo exercício. E este próximo exercício é o seguinte. É para calcularmos a área de um retângulo. Portanto, eu quero que vocês criem um fluxograma que calcula a área de um retângulo. Qualquer retângulo. Ok? Portanto, tenho aqui também a fórmula que vocês utilizam para calcular a área do retângulo, que é pedir um comprimento, uma largura e fazer aqui a sua multiplicação. Pronto, e a criarmos um fluxograma com isto. Alguma dúvida, questão? Professor, é só uma dúvida. Aquele int que você coloca no início ali do primeiro número, do segundo número, quer dizer número inteiro. É isso, né? Exatamente. Ou seja, pegando naquele quadro que temos aqui, corresponde a este tipo de dados. Nós temos de dizer sempre qual é que é o tipo de dados. Eu coloquei um int, mas imagina que eu tinha colocado lá um double ou um decimal. Tem que ser sempre qualquer coisa que esteja aqui. E, obviamente, que seja algo que faça sentido, não é? Não posso declarar um número aqui num... Seja ele inteiro ou não. Exatamente. Exatamente. Temos que ter sempre essa atenção. Não podemos colocar um número decimal num inteiro, não podemos fazer esse tipo de coisas. Eles têm que ser iguais. Têm que ser iguais. Por exemplo, int, decimal. Não têm que ser necessariamente iguais. Aliás, tu até podes ter, neste caso uma multiplicação vai ser, mas quando for uma divisão, podes dividir valores inteiros e a resposta já não vai poder ser um inteiro, já vai ter que ser um float, porque o inteiro não tem a capacidade de ter casas decimais. E se dividires 1 por 3 e declarares a resposta como um inteiro, vais obter um 0 em vez de um 0.33333. Ok. Portanto, temos que ter essa atenção. Mas sim, utilizar estes que estão aqui. Está bem. Obrigado. Nada. Então eu vou voltar aqui à área do retângulo. Pronto, malta. Vou dar-vos então aqui também uns minutos para vocês fazerem isto. Em uns 10 minutos. E depois já partimos então para a correção. Temos aí uma mão no ar, Lionel. Não sei se já terminaste. Uma dúvida. Uma dúvida. A caixa de processamento com os vértices, tanto pode ter os vértices retangulares como circulares, não é? Não há diferença? Qual é a diferença? Não? Agora não estou a entender bem. Ok, o que me dizes é estes vértices estarem assim arredondados, é isto? Sim.
Se forem estes assim, os 4 arredondados, não há problema. Se for assim com estes cortes, já há problema porque isto é o símbolo que é utilizado no ciclo. Ok? Portanto, teres um vértice a 90 graus e pontiagudo, digamos assim, teres os 4 iguais, excelente. Teres os 4 assim arredondados, excelente. O que não podes ter é estes assim de cortes, como temos aqui, porque isto é o símbolo utilizado nos ciclos. Só isso. E eu com o outro de output. O outro de output, ou seja. Onde A é que diferença está? tá. Este. Exato, aí. Pronto, este só é mesmo utilizado para o output, este que tem este arredondamento em baixo. Não podes utilizar isto para processamento. Mas após o processamento tem o output. Após o processamento tem um output, portanto tens um processamento e depois tens de ter um símbolo destes para dar o output ao utilizador. São duas operações distintas. Certo. Ficou mais claro? Acho que sim. Ok. Então, faz lá então a construção, depois se surgir mais alguma dúvida, dizes-me. Temos aí mais uma mão no ar, Juliana. Professor, eu perdi o início da aula e eu queria ver, não sei se tem como o senhor disponibilizar para mim, igual esse o senhor acabou de pôr aí, que é a explicação de cada um, porque eu tentei entender pela correção e eu não consegui para eu poder fazer o próximo exercício. É assim, tens o ficheiro com estes materiais no Teams, ou seja, se tu fores aqui, para lá, ou seja, vocês entram na aula aqui, não é? Em vez de irem aqui aos posts e entrarem na aula, aqui ao lado tem um separador a dizer files ou ficheiros. Entras aqui e tens o ficheiro aqui. E lá tens estes slides todos. Obrigada. Okay? Depois, se surgir alguma dúvida em algum específico, dizes-me e eu pronto, esclareço aí a dúvida que possas ter, está bem? Tá bem. Mais dúvidas, questões? Não? Ok, então pronto, malta. 10 minutinhos e já fazemos então aí a correção. Peço então só quando terminarem o exercício, coloquem a mão no ar como de costume, só para perceber então quem já terminou e depois avançamos. Qualquer dúvida, digam-me que eu dou-vos então uma ajuda. Então, das mãos que temos aqui no ar, quem quer mostrar a sua solução? Eu posso mostrar. Eu posso. Ok, então mostra o David e a seguir a Carmen. Ok, iniciamos. Lemos então int c, inserir valor para o comprimento, int l, inserir valor para a largura. Esse a igual a c vezes l não pode estar aí, porque isso Devia estar num retângulo. devia estar no retângulo que está em baixo. Ok, era essa a dúvida que eu estava a ter, porque depois não me estava a fazer muito sentido também ter só o processamento A, mas tendo aqui em conta, isto é o início. Nós aqui estamos a definir a variável A. Temos a variável C, que é inserir o valor, a variável L, que é inserir a largura, e definimos o que é o A. O A é igual a comprimento vezes largura. E depois tínhamos no processamento o A.
Antes de chegarmos a isso tudo, temos que fazer duas coisas. A primeira é, se precisamos de processar alguma coisa como a criação de variáveis, deve existir um retângulo antes desse paralelogramo, onde tu inicializas as variáveis. Esse paralelogramo serve apenas para receber valores. Calcular o A é o passo a seguir, depois de termos recebido os valores, e é feito nesse retângulo que tu tens aí em baixo, porque na prática o processamento que tu tens aí é só A, mas aquilo que nós queremos processar é A ser igual a C vezes L, e depois mostrarmos o resultado. Então teríamos que ter um retângulo para fazer é este aqui do Stored Data, que é para armazenar o C e o L, e depois é que teríamos que fazer o A. Não precisas de fazer esse Stored Data, podes fazer um retângulo como fizeste para o A, mas antes do paralelogramo. Ok. Mas o que não podemos ter é processamentos dentro desse paralelogramo. Isso é que não podemos ter. Isso, lá está, diz respeito a um processamento, não a uma entrada de dados. Então, basicamente, este paralelogramo aqui é só mesmo para definir. E depois tínhamos de ter um processamento. Esse paralelogramo é único e exclusivamente para receber valores. É instruções de entrada de dados. Única e exclusivamente. É só dizermos, olha, vou receber o comprimento, olha, vou receber a altura ou a largura. Só isso, nada mais. Se temos que declarar variáveis antes disso, que devemos fazer, devemos ter aí um retângulo, exatamente, esse estavas aí a pôr, sim, em que tu defines as variáveis int C, int L e int A. Mas é necessário ser int A, já que o C e o L são int, o A, em princípio, vai ser int. Vai ser um número inteiro. Não necessariamente. Eu dei-te um exemplo há pouco. De qualquer forma, tu sempre que declarares uma variável em C# ou noutra linguagem de programação, tu vais ter que dizer qual é que é o tipo de dados que precisas. Não se pode subentender coisas quando estamos a fazer estas coisas. O que é que eu quero dizer? Podes receber 2 inteiros e ter que devolver um float. Dei-te o exemplo há pouco das divisões. Eu, se receber 2 números inteiros, eu posso receber um 3 ou 1 e um 3 e vou dividir 1 por 3 e não consigo devolver um inteiro com isso. Vou precisar de devolver um float. Uma divisão, exatamente. Uma divisão de 5 por 2 ou assim do género. Exatamente, que não dê resto zero. Quer dizer, não dê resto zero, não dê número inteiro. Vai haver essa questão e o inteiro já não vai ser capaz de dar resposta. Portanto, não devemos nem subentender e devemos sempre pensar qual é que será a nossa resposta. Aqui neste caso, sim, fazer inteiro não há mal. Portanto, posto isto, está certíssimo. Exatamente. Ficou correto. Ok. Obrigado pela partilha. Professor, sim. esse int seria o quê? Tipo, introduzir? Não, esse int é o tipo de dados inteiro que tens lá no PDF ou no PowerPoint. Esta tabela que aqui está. Ora, isto. E tens aqui o int como tipo de dados inteiro. Portanto, sempre que tu declaras uma variável, tens sempre que dizer qual é que é o tipo de dados e os dados primitivos são estes que estão nesta tabela. Ora, há pouco tínhamos outra pessoa para mostrar, Carmen, certo? Sim. Okay. Eu estou a ter que fazer aqui no telefone porque partilhar Temos aqui também no chat mais 3 fluxogramas que já vemos a seguir. Partilhar o vídeo.
Eu acho que eu não vou conseguir, porque eu tive que fazer no meu telefone, porque o computador deu erro. Mas eu vou fazer um print e colar no chat, porque Ok, acho que boa, aqui no boa. telefone não consegui compartilhar a câmera. Ok. Diz que é para partilhar ficheiro, partilhar fotografias ou partilhar vídeo. Não tem aqui partilhar ecrã. Não faz mal. Envia então um print screen e vemos aqui então a solução. Está bem? Não, será que consegue ver agora? Consigo. Agora consigo. Ok, deixa-me só. Ok, já estou aí a ver. Portanto, tens um início, tens um int comprimento, int largura, lês o comprimento, lês a largura, fazes o área. E atenção que nós não declarámos essa área no primeiro processamento. Portanto, estamos a fazer o uso de uma variável que não existe ainda em memória. Ok? Depois, o resultado é vezes multiplicação. Não, o resultado é soma. Porque já tens... Exatamente, o resultado vai ser... A impressão do texto é o resultado é e depois aquilo que guardaste na variável área. Não é soma, é área. Soma era no anterior. Portanto, sim, é isso. Atenção, é só que esse comprimento ler largura ou ler comprimento ler largura, o símbolo não é bem esse, é o paralelogramo. Está bem? Está bem. Mas de resto está correto. Agora parar aqui aonde? Não faz mal, eu paro não, começo eu a partilha e a tua termina. Porque eu vou mostrar também aqui os outros fluxogramas que temos aqui. Portanto, Vanessa João submeteu este, início, ler base, ler altura H, calcular a área do retângulo, A igual a B vezes H, resultado de A, fim. Ok, atenção, mais uma vez, esta variável A tem que ser declarada em algum lugar primeiro, mas a ordem e a sequência destas questões está certa. Atenção que o documento não é este o símbolo, mas é porque é um retângulo e depois só tem este arredondado em baixo, mas aqui em cima é reto, mas é isto que é pretendido. Depois, Leonildo, início, comprimento, largura e área, obter comprimento, obter largura, devemos sempre indicar o tipo de dados. Depois, a área é igual a comprimento vezes a largura, resultado da área, ok, também está correto. André Carvalho diz int comprimento, largura, float, área, inserir comprimento, inserir largura, área igual a comprimento vezes largura. Mostramos a área, termina, certíssimo. Susana Ribeiro começa um unsigned long, height, unsigned width, area, read height, read width, area equals height times width, show, a área do retângulo é mais o resultado que está na área, certíssimo. Só uma coisa curiosa que ia acontecer aqui, isto é um pormenor, não tem nada de mal. Como não colocaste um espaço a seguir ao E, e quando imprimisses este texto, a área ia aparecer colada ao caractere do E. Mas lá está, isto é um pormenor que não põe em causa nada disto que estamos a ver. Mas certíssimo. Depois, o Anderson. Início, float largura, float comprimento, float área. Ok, boa. Aqui com floats para termos números decimais. Lês o comprimento, lês a largura. Assignas à área o comprimento vezes a largura. O resultado é... E depois devemos usar aqui um mais não... a seguir a esta aspa, mais área. Mas, lá está, mais uma vez, pormenores, o resto dos símbolos estão certos, a ordem está certa, isso mesmo. E o Pedro Matias, início, unsigned integer, comprimento, largura, área, lê o comprimento, lê a largura, assigna a área, o comprimento vezes a largura, área do retângulo é mais área. Corretíssimo. E depois temos aqui o da Dorcas, que é então início, int C, int L, int A, comprimento, largura, área igual a comprimento
não é mais largura, é vezes, mas eu acredito que isto, como é a mesma tecla, foi aqui uma gralha. Exibir a área calculada, enfim, aqui devemos ser um bocadinho mais específicos, mas é isto mesmo também. Ok. É isto mesmo. E temos aqui mais um do Joaquim. Já agora vamos olhar também. Início, float, comprimento, float, altura, comprimento, altura, função de multiplicação, área do retângulo é função de multiplicação. Esta função multiplicação, nós temos de dizer o que é que estamos a multiplicar. Isto tem que ser mais específico porque, tudo bem que só estamos a trabalhar com 2 números, mas se estivéssemos a trabalhar com 3, porque nós temos que declarar 3 variáveis, apesar de não termos aqui, isto depois fica ambíguo e não pode ser. Mas a ordem dos acontecimentos é esta. O Gabriel diz então int C, int L, int A, ler C, L e A, nós não vamos ler nunca o A. Porque, imaginem, vocês perguntam-me a mim, olha, vais ter que me calcular a área deste retângulo. E eu pergunto, então e qual é o comprimento? E vocês dizem 3. E qual é a largura? 4. Então e qual é a área? Então, mas a área é aquilo que eu quero que tu calcules. Não me vais perguntar a área pergunto-te eu. Portanto, não temos aqui nunca o ler A. Mas depois tu fazes aqui, e bem, A igual a C vezes L. E resultado A. Ok, certíssimo. E o último que temos aqui é do Ryan Silva, em que int A, int C, int L, temos o mesmo problema de ler a área, que não devemos ler a área. Depois calculamos A igual a C vezes L e o resultado é soma. Não é soma, é área. Mas é isto mesmo. Okay, e sempre, então, professor, quando a gente está tentando descobrir algo, a gente nunca coloca como ler aquilo que a gente quer descobrir. Precisamente. Né? Porque a gente não tem esse resultado e a gente está em busca dele. Exatamente. A função do algoritmo é justamente essa, é nós obtermos aquele valor por intermédio daquele algoritmo, não pedir nunca ao utilizador, porque senão o algoritmo depois não tem utilidade. Entendi, tá bem, obrigado. Nada. Pronto. Então eu vou fazer aqui uma correção rapidamente deste exercício e depois vamos passar para um outro que eu quero que vocês façam e temos que o corrigir ainda, tá bem? Portanto, eu vou fazer este muito rapidamente. Agora eu vou criar aqui um algoritmo para cálculo. Algoritmo de cálculo de área retângulo. Portanto, nós começamos o nosso algoritmo. Início. Vamos declarar variáveis que precisamos. E precisamos de uma variável. Eu vou utilizar o float também. Para vocês também verem aqui isto com outros tipos de dados. E o float parece uma boa opção. Float será a área. Portanto, criar já o espaço em memória para a área. O float comprimento. E o float altura. Pronto, são estas as 3 variáveis que eu preciso. Vou pedir ao utilizador 2 delas, portanto, paralelogram. Vou pôr isto aqui um bocadinho maior. E ligamos. Ler comprimento. Ler largura. E depois de termos estes valores, vamos então processar estas entradas, não é? Portanto, eu tenho o comprimento e a largura, vou então calcular a minha área. Portanto, faço uma atribuição, a área vai ser igual àquilo que existe no comprimento, vezes, vou usar aqui, vezes a altura. E assigno isto à área. Portanto, tenho 2 operações de leitura em memória. Vou buscar o comprimento, vou buscar a altura em memória, calculo através de processamento, ou seja, computação, e guardo esse resultado em memória na variável área. Depois
eu vou mostrar isto ao utilizador. Onde é que temos o documento? Ora, não é este. Isto é multi-document. Onde é que eu fui buscar o documento? Está aqui. Portanto, o que vai acontecer é dizermos a área do retângulo é e depois mais área. Falta aqui isto. Pronto. E a seguir a isto fazemos então aqui o nosso fim. E juntamos aqui estas peças. Pronto, é então este o nosso algoritmo. Vocês veem que isto é muito semelhante ao que nós fizemos anteriormente. Vamos então ficar aqui com o print screen. Vou copiar aqui para o vosso chat. Contudo, o que eu queria agora fazer era aproveitarmos este último momento da aula para fazermos um outro exercício e que já vai ter aqui uma nuance um bocadito diferente para vocês verem outros símbolos. Ok? Portanto, antes de passarmos para isto, alguma dúvida, alguma questão, algo que queiram perguntar? Eu tenho só uma questão rápida. Sim. Se há também algumas normas ou nomenclaturas para as cores, ou ninguém quer saber, ou isso é uma coisa que não importa? Não me parece que haja algo nesse sentido. E se existir algo relativamente a cores, será dentro de um núcleo se calhar mais restrito de quem esteja a fazer isto, não conceptualmente. Ok. Obrigado. Nada. Mais dúvidas, questões? Não? Ok. Vamos passar então para o próximo exercício que eu queria que vocês resolvessem. Portanto, nós estávamos... Deixa-me só... Isto aqui. Nós estávamos neste exercício. Vamos agora fazer este. Portanto, o objetivo deste exercício é então ler a nota de um aluno na escala de 0 a 20 valores e escrever no ecrã reprovado se a sua nota for inferior a 10 valores ou aprovado se a sua nota for igual ou superior a 10 valores. Portanto, será dentro deste enunciado precisamos criar um fluxograma. Digam-me, dúvidas, questões? Professor, no processamento, quando a gente vai, como é uma escala de 0 a 20, depois do início, a gente coloca... Eu diria... Eu não entendi, não. Eu diria que, e isto é só um spoiler, vocês aqui não vão ter processamento. Ok, tá bem. Ok. Não vai haver ali um processamento. E quando eu digo não há um processamento, não há um retângulo, a não ser aquele inicial, declararmos as variáveis que precisamos e tudo mais. Pronto, isso não está em causa. Não vai haver um processamento depois de nós vermos o valor. Vai haver uma outra coisa. Temos aqui mais duas mãos no ar. Pedro, Matias e Lionel. Pedro, diz-me. Só me perguntar se aqui admitimos casas decimais e arredondamentos. Vamos simplificar. Pode ser um inteiro. Se quiseres fazer com float, também não tem mal. Deixa ao vosso critério. Lionel, diz-me. Já me esqueci, desculpa. Boa. Assim não te consigo ajudar, de facto. Não, mas eu já acabei.
e depois queria ser o primeiro a mostrar, mas tinha também uma dúvida, mas agora esqueci-me do que era. Ok, está bem. Se lembrares, depois perguntas-me então. Então, Susana Ribeiro, também tens aí a mão no ar? É para perguntar se podem haver 2 FIIs ou só pode haver um FII. É assim. Só deve haver um fim. Agora, se vários caminhos levam a esse fim, já pode ser possível. Ok. Eu já sei qual é a dúvida. Pronto, então diz-me. O reprovado e aprovado não são variáveis, são diretas dentro do programa, não têm de ser indicadas no início. Exatamente. Aliás, eu só quero ter um algoritmo em que eu coloco lá 10 e recebo reprovado, neste caso recebo aprovado, ou coloco lá um 8 e recebo reprovado só. Era isso. Ok. Então pronto, vou deixar-vos aqui a fazer aí até às 10 para as 8, mais ou menos. Vão colocando aí as mãos no ar, se for o caso de corrigirmos um pouco mais cedo, corrigimos. Mas vão colocando aí as mãos no ar. Depois fazermos então a correção disto. Formador, como é que colocamos o if? Então, como é que nós colocamos um se? Olha aqui. Está sol? Ok. Sim, vou à praia. Não está sol, vou ao shopping. Ok, obrigado. Não. Pergunto, quem temos aqui mão no ar? Quem quer partilhar então a sua solução? Temos aqui o Lionel. Lionel, estás em mute, não sei se... Já tirei. Ok, então o início não deve ser com esse símbolo, mas seguimos. Float nota, indica a nota do aluno. Ok, importante também ter aqui um output. Ler a nota. A nota é... maior do que 0 e inferior a 20. Maior ou igual a 0 e menor ou igual a 20. Certo. Aliás, exatamente, e caso contrário é que vai verificar. Contudo, nós neste caso temos que utilizar um ciclo. Não podemos só fazer é perceptível, mas temos que utilizar o ciclo propriamente dito para vermos isto. Provavelmente até o ideal seria um do while, por exemplo. Mas eu consigo perceber o que é que tu queres fazer aqui com isto. Depois, a nota é maior ou igual do que 10, se sim, aprovado. Portanto, não precisamos desse processamento, faríamos logo o documento com aprovado. Era aqui a minha dúvida. Pronto, eu tinha aqui a segunda opção, mas então o aprovado corta e fica só este. Então. Exatamente. E o reprovado também corta, fica só o documento. Sim. Fica só Portanto, o output, aluno reprovado ou mais aprovado. Pronto, devíamos era colocar mesmo o texto, mas isto são pormenores, mas exatamente são estes os passos. Faz uma validação à entrada sobre os dados obtidos. Atenção que quando fazemos isso temos que garantir que estamos a usar os símbolos do ciclo corretamente. Portanto, é isso mesmo. Ok. Entretanto, eu vou partilhar aqui o meu ecrã novamente e vamos só olhar aqui para alguns que temos no chat, só para vermos. Portanto, início, float nota, inserir o valor da nota do aluno, estás a usar isto como output, ok, isto aluno passou, eu não sei o que é o aluno passou. Nós devemos sempre colocar aqui a condição que estamos a verificar. E a condição que nós estamos a verificar é se a nota é inferior ou igual a 9.4 ou, neste caso, se a nota é superior ou igual a 9.5. Portanto, nós vamos pegar numa das condições, vamos introduzir aqui e
ou sim ou não. Aquilo que nós iríamos verificar é, por exemplo, se a nota é maior ou igual a 9,5, caso sim, escrevíamos como fizeste aqui, aprovado, caso não, escrevíamos reprovado. Então tirava o seu processamento e metia-se só no decisão se a nota era superior ou igual a 9,5. Exatamente. Por acaso acho que no enunciado fala em 10, mas whatever, não é... Eu como meti float, meti depois... Certo, não é por aí. Portanto, isso mesmo, isto não é um processamento, é uma verificação de condição. Ora, depois temos aqui do Leonil, início, lemos a nota de 0 a 20 maior que 10, menor que 10, nós devemos verificar uma condição apenas. Portanto, é maior que 10, maior ou igual a 10, sim, devemos fazer um documento aqui e aprovado. Caso não seja, reprovado e aqui com um documento. E ambos têm que ser direcionados para o fim. Depois, temos aqui, foi a Susana. Susana, start, byte, grade, read grade, is grade less than 10, yes, show reprovado, no, show aprovado, stop. Sim, pode ser feito desta forma. Portanto, ou verificamos na positiva ou na negativa. Neste caso, estamos aqui a verificar na negativa. Entretanto, Patrícia diz, eu ainda não percebo muito disto, então vem aqui. Ler nota do aluno até int 20 valores, temos que declarar isto primeiro. Esta nota deve ser declarada antes aqui num processamento, mas liamos a nota. Não vamos ter duas estruturas de decisão, vamos ter uma estrutura de decisão e se nota for inferior a 10, reprovado, caso contrário, fazemos aprovado. Portanto, não tem duas estruturas de decisão, só tem uma. Porque se a nota não é inferior a 10, é porque é maior ou igual a 10. Depois temos aqui do André. Ora, início, int nota, inserir nota. A nota é inferior a 20 ou nota superior a inferior a 0 ou nota superior a 20. Fazes aqui um ciclo, mas isto não deveria ser feito com isto. Devemos utilizar mesmo o símbolo do ciclo, mas sim. Caso falso, estás a validar o input. Nota superior a 10, falso, reprovado, verdadeiro, aprovado e termina. Também está certo. Seguir. Aqui o do Pedro. Portanto, byte nota do aluno. Lemos. Nota do aluno igual ou superior a 10. Se sim, escrevemos aluno aprovado. Se não, escrevemos aluno reprovado. Tens aqui dois fins. Podias ter só colocado um e passar uma seta, mas não tem mal. É um pormenor. E aqui o do Ryan. Temos int R reprovado, int A aprovado. Nós não precisamos disto. Nós só precisamos de receber a nota. Depois, ler R inferior a 10 ou ler A igual ou superior a 10. Portanto, nós não vamos fazer esta validação aqui. Nós vamos fazer é receber a nota. Depois é que vamos na estrutura de decisão. Se A é igual ou superior a 10. Se sim, não usamos este processamento, utilizamos o documento e escrevemos aprovado. Caso não, escrevemos reprovado e fim. Portanto, é isso mesmo. E da Dorcas, início, ler nota do aluno. A nota é maior ou igual a 10. Sim, exibir aprovado. Não, exibir reprovado. Termina. Simples e direto ao assunto. Falta-te só declarar aqui a variável que nós estamos a usar. Não é? Estamos aqui a ler uma nota, mas nós não declaramos a variável. Vamos precisar de ver essa variável aqui. Portanto, precisamos ter essa estrutura. Mas de resto, está certíssimo. Juliana enviou aqui mais um. Nota do aluno. Até chegarmos aqui temos outros problemas. Que é, temos que ter... Dúvida, não domino esse negócio e eu tentei fazer naquela outra opção que o senhor tinha falado. Certo. O que eu te estou a dizer é que temos que iniciar, temos que declarar variáveis, temos que ler os valores, depois é que a nota do aluno tem que ser maior do que 10 ou maior ou igual a 10 ou inferior a 10 e caso sim é um documento com o reprovado ou um documento com o aprovado conforme a condição que nós fazemos e depois um fim.
Depois, símbolo do meu primeiro falso está errado, vindo que devolve uma mensagem. Certo, a questão aqui não é que isto esteja errado, tens é que identificar que isto é um ciclo, ok? É fácil perceber que isto é um ciclo, mas temos que usar o símbolo do ciclo, a dizer que estamos perante um ciclo, neste caso até seria do while, porque tu inseres a nota e depois é que verificas alguma coisa, portanto itera pelo menos uma vez, só nesse sentido. Posto isto, eu vou fazer a correção rapidíssimo para vocês ficarem com isto também e depois já falo convosco. Prometo não vos vou tomar muito tempo após as 8. Portanto, nós queremos então um algoritmo para determinar se o aluno passou. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos iniciar o nosso algoritmo. Início. Vamos declarar, neste caso, variáveis que precisamos. Eu só preciso de uma variável, que é um inteiro ou um float. Ou vou colocar um inteiro, mas vocês podem usar o float. Será a nota. Portanto, é onde eu vou guardar a nota que vai ser introduzida. Para isso, eu tenho que receber, então, a nota propriamente dita. E vou então ler nota. Depois, eu conforme esta nota vou seguir um caminho ou vou seguir o outro. Ou vou dizer que aprovou ou vou dizer que reprovou. Portanto, eu preciso de uma estrutura de decisão. Estrutura de decisão que vai ter aqui dentro a condição nota maior ou igual a 10. Se isto for verdade, eu vou ter um documento. Onde é que está o documento? Aqui. Se sim, eu vou ter um documento que vai dizer aprovado. E vou dizer aqui, é sempre importante dizermos sim. Se não, reprovado. Portanto, vem até. Se é melhor aqui. Se não, é reprovado. Opa. Terminamos depois o algoritmo propriamente dito. Não é com este, com este. E fazemos aqui. Aqui e aqui. E temos então o nosso algoritmo feito. Vou dar-vos então o print screen para vocês terem. Não estou a achar o símbolo do loop na lista. O símbolo do loop é... Eu acho que por acaso não está aqui. Eu acho que está cá em cima. Aqui nós não temos. Temos este card. Mas se utilizares um parecido também não é problemático. Mas eu vi esse símbolo algures. Aliás, já usei várias vezes. Agora não sei onde é que ele está. É o que tem os cantos cortados em cima. Mas não sei se está no Entity Relation. Mas eu depois procuro isto aqui com um bocadinho mais de calma. Mas vocês podem utilizar. No máximo podem usar este card. Vai dar ao mesmo... Está ali debaixo do cilindro. Está ali debaixo do cilindro. Está debaixo do cilindro... não é aqui. O cilindro horizontal. Estavas na linha correta. Mas em baixo. Cá em baixo, aqui. Sim. Em baixo desse. Está aqui. Exato. Loop Limits. É isso mesmo. É isso mesmo. É este. Obrigado. É isso mesmo. Portanto, já vos dei o print screen. Já estou a dever-vos 2 minutos. Mas antes de irem, só relembrar uma coisa. Nós, na próxima sessão, próxima segunda-feira, que é o quando teríamos aula, vamos fazer uma sessão assíncrona, ok? Portanto, eu vou lançar uma tarefa no Teams, que vocês vão receber, e será para vocês construírem fluxogramas. Portanto, eu dou-vos lá um enunciado, vocês criam estes fluxogramas e anexam os print screens dos fluxogramas que fizerem à tarefa do Teams, tá bem? E submetem. E fica feito. Portanto, não temos aula às 5 na mesma. Eu lanço normalmente a tarefa de manhã, vocês depois fazem isso
conforme o horário que vos der mais jeito, e normalmente dou até a aula seguinte para vocês submeterem. Portanto, mesmo que não submetam naquele dia, submetam depois, podem fazer. Tem que ser até à data que está lá indicada na tarefa. Está bem? Posto isto, alguma questão, pergunta, coisa que queiram perguntar? Peço desculpa, então só há aula na terça-feira, é isso? Fazemos. Perguntas-me bem, eu não te sei dizer se é na terça, porque este cronograma que eu tenho aqui está desatualizado, mas deixa-me só confirmar. Eu não sei se estou a ver bem, acho que é 24 e 25, portanto. Pode estar, eu pronto, como não tenho também só a vossa turma, então eu não sei assim de Eu acho que a próxima aula é a próxima quarta. Se não vamos ter segunda, depois só quarta, porque esta semana trocamos as aulas. Ok, deixem-me lá ver então, cronograma, acho que a vossa turma é esta, não é isto. Ora, cronograma aqui está. Portanto, há de ser isto. Não era assim que eu queria fazer zoom, mas pronto. Portanto, vocês estão em fevereiro aqui, portanto, hoje é dia 19, temos aqui aula, teríamos na segunda e depois é na terça. Portanto, segunda não temos, é terça e depois temos outra vez na sexta. Ok, então segunda-feira lança o trabalho, nós fazemos sozinhos e submetemos, e depois na terça já temos outra vez normal. Exatamente, é isso mesmo. Okay. É isso mesmo. Pronto, malta, então olhem, posto isto, vamos terminar por hoje. Um bom descanso e, se não falarmos entretanto, depois bom fim de semana. No caso de existirem dúvidas com o enunciado que vocês depois têm, eu deixo sempre à vontade para vocês mandarem mensagem privada no Teams e eu vou respondendo às vossas dúvidas, está bem?